algo de Deus aqui essa noite. Porque nós não podemos entender Deus por completo, mas nós podemos aprender paulatinamente com Ele. Hoje eu falava com alguém, irmãos, que eu tenho uma coisa no meu coração que me motiva todos os anos. Ser uma pessoa melhor. Deixa eu citar um exemplo. Vou pegar aqui, valorizar o tecladista, né? O tecladista aqui, né? Se esforçando, suando, cabelo caindo no olho, tudo. Vocês estão rindo por quê, irmão? Pela fé. Mas hoje a medicina faz milagre. Então um negócio aí que você vai no sábado e na segunda você já está com... o negócio é bruto. Ele está querendo telefone já. Ó. Mas aqui o Regis. O Regis tem um amigo que é padrinho de casamento, que é o Fernando. Se conhecem há muito tempo. Mais um exemplo. Você conhece o Fernando há quanto tempo? Há uns 20 anos, redonda. Há 20 anos. Conheço o Regis, eu conheço o Regis de vista há muito tempo, da igreja, né? Mas intimamente, é uns 2 anos para cá. Aí eu pergunto para você assim, quem conhece mais o Regis, o Fernando ou eu? A lógica é ou não é? Porque conhece ele há quanto tempo? E eu conheço há 2 anos. Eu conheço um pouco do Regis, mas quem conhece mais segredos do Regis é quem? Fernando. Mas pensa o seguinte, o Fernando conhece o Regis há 20 anos, eu conheço há 2 anos, e eu conheço mais segredos do Regis do que o Fernando. Eu conheço mais o Regis do que o Fernando. Aí eu te pergunto, quem foi mais íntimo do Regis? Foi o Fernando ou foi eu? Foi eu. É isso que eu quero que vocês entendam. Que é inadmissível. Para mim, eu acho que você deveria ter isso como inadmissível. Uma pessoa que converte. Não estou dizendo que ele não é crente, que ele não é salvo. Não, uma pessoa que 1 ano de crente acessou lugar no coração de Deus que você há 30 anos não acessou ainda. Estão entendendo a minha ilustração aqui? Porque caminhar com Deus é ter mais intimidade com Deus. É nas lutas, é na dificuldade. Porque se você não estiver fazendo isso, o culpado não é quem acessou aquilo. O culpado é você que não teve intimidade com Ele. E isso aqui tem que ser uma meta nossa. Tem que ser, Senhor, eu tenho que crescer com o Senhor. Eu tenho que ser mais crente. O camarada ali está provando umas coisas aí com 1 ano de crente que eu estou há 40 anos. Não vi nem a fagulha do que ele... Não é porque ele é parecido, é porque você não foi íntimo de Deus nesse tempo. Porque na hora que você começa a beber da fonte, você quer beber mais, você quer descer mais. E é isso que Deus tem para você todos os anos. Gênesis 37, quem encontrou diga glória a Deus. Gênesis 37, versículo 4 até o versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, o odiaram-no e já não poderiam falar pacificamente. Versículo 5. Teve José um sonho. Repita e diga, teve José um sonho. Teve José um sonho. Agora você vai falar o seu nome, ao invés de José, você vai falar o seu nome. Teve o Alisson um sonho. 1, 2 e teve o Alisson um sonho. Você vai falar o seu. Vamos lá? Teve. E relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos que ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? Sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda
outro sonho. E referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa noite a direção do Senhor. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor trabalhe em nós, para que realmente cresçamos em graça e em conhecimento diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, quando nós vamos conversar sobre José, falamos anteriormente que José era um dos 12 filhos dos quais Jacó teve. Jacó teve 2 filhos com Raquel. Jacó teve a maioria dos filhos com Leia, que é a irmã mais velha de Raquel, com Zilpa, que era a serva de Leia, com Raquel e com Bila, que era a serva de Raquel. Você vai ver toda a genealogia, ou todos os filhos, lá em Gênesis capítulo 29 e capítulo 30. Você vai ver todos os filhos que nascem, de quem era a mãe, e sucessivamente. Então, com essas 4 mulheres, ele teve 12 filhos. A saber que com Raquel ele teve 2, José e Benjamim. Nessa ocasião aqui, José, ele acaba se tornando um para-raio de um problema que vinha se arrastando há algum tempo. Era a preferência de Jacó por Raquel. Essa preferência ela era tão explícita que ele deixava claro isso, por mais que era a segunda esposa, ele preferia Raquel, que quando ele se encontra com seu irmão Esaú vinha lá no capítulo 33, Esaú vinha com 400 homens, Jacó pega as suas servas Bila e Zilpa, e as coloca na frente com os filhos, depois na segunda linha coloca Leia, e por último coloca Raquel com José, porque não tinha Benjamim ainda. Aquilo ali, não só esse fato, mas o modus operandi do relacionamento de Jacó com Raquel, sempre foi absorvido e percebido por todos os filhos, essa preferência. E para engrossar mais o caldo, ou azedar mais o caldo, Jacó tinha uma preferência por qual dos filhos? José. Já havia a psicologia fala, Jung fala, o inconsciente coletivo dos outros filhos, já tinham essa preferência, já haviam ele preferindo a mãe de José, ou Raquel, mais do que as suas mães, do que Bila, Zilpa e Leia. E agora o filho de Raquel, José, era o preferido. Aquilo fez com que os seus irmãos os odiassem ainda mais. Coisas que eram vindas de trás, que estavam carregando e chegou até ali. O problema de José com seus irmãos não foi por causa do sonho em si, mas o sonho foi o estopim. O sonho foi, acabou. Não vamos conseguir esconder mais a nossa insatisfação, não vamos conseguir esconder mais aquilo ali, fez com que aflorasse tudo isso. E quando eu vejo o sonho de José, ou a lição da vida de José, eu aprendo algumas coisas aqui interessantes. A primeira coisa é o seguinte: sempre que Deus te der algo especial, vão te invejar e vão te odiar.
Você já tentou achar uma definição para o que é inveja? O que o invejoso inveja em você? Na verdade, o invejoso, ele não inveja o que você tem. Ele inveja o que você é. O problema do invejoso não é o que você tem, mas é o que você é. Porque tudo que você arrumar, o invejoso vai te invejar. Tudo. Rindo na prova, ele vai te odiar. Comprou um chinelo novo, ele vai te odiar. Comprou a bicicleta nova, ele vai te odiar. Caiu de bicicleta, ele vai rir. Seu carro furou pneu, ele vai gostar. Chegou com um carro novo. Você descobre quem que é seu amigo de verdade, é só comprar um carro novo, você vai ver do jeito que eles vão chegar para você. Um fulano comprou um carro desse aí também, não gostou muito não. Esse carro aí é fumo. Já falaram com vocês já? Eu aprendi uma frase com um colega meu, que o carro melhor do mundo é o carro que você comprou. É o carro que você comprou. Você pode comprar uma Ferrari, irmão. Tem alguém que tem vontade de ter uma Ferrari aqui? Pode ser sincero. Amém. Só fala amém. Ninguém levanta a mão. Ok, uma Ferrari. Se você comprar uma Ferrari, que não tem onde achar defeito, teoricamente, o cara vai virar para você e falar o seguinte: quero ver como é que você vai pagar o documento isso aí. Isso aí faz litro, faz a cada 6 quilômetros pede 1 litro. É mais, Ledes? É menos, né? 3. Pior ainda, 3, né? É a acelerada e vai. É uma areia, né? É o Fernando. Já está falando de maré do Fernando. Você não é meu amigo não, pastor? Já está falando do meu carro. Mas escutem aqui. O invejoso não inveja o que você tem, primeiramente, é o que você é. Por quê? Porque quando Deus nos dá algo especial, e o que mais tem nesse mundo é gente insatisfeita, é gente mal amada, vou rasgar o verbo aqui, tá? É gente mal amada, insatisfeita, não conquista nada, e quando alguém conquista, ele é parecido. Na igreja não tem isso, irmão. Se você pregar bem na igreja, cantar bem, ninguém vai falar, todo mundo vai falar assim: meu Deus! Isso é tão claro que, hoje sim, eu falo que uma das provas da maturidade da gente é entender as flechadas que vêm, você continua normal. Por quê? Porque quando eu comecei o meu ministério como professor de escola dominical, com 17 anos de idade, era um tanto de gente assim: Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Só que aquilo você vai crescendo, a sua mentalidade vai mudando, irmão. O que eu arrumei de inimigo, gente que orou para mim. A minha esposa sabe, ela sabe dessa história. Depois que eu estava quase formando o seminário, meu irmão, sofrendo, só Deus sabe a batalha que nós estávamos enfrentando. Fui convidado para pregar numa igreja, e tinha uma pessoa lá, que fiquei sabendo que ela falou assim: não vou vir na igreja porque tais pessoas vão vir pregar aqui. Me entristeceu tanto, por quê? Porque quem falou isso é uma pessoa que me ajudou lá atrás. Só que você vai superando. Aí no seminário, uma ocasião, eu tive uma experiência, para você entender que tem hora que Deus ele muda algumas coisas, que eu estava falando sobre João Batista, sobre pregação de arrependimento, num seminário, dando aula para bacharéis em teologia. Um aluno, inclusive pastor de igreja, ele levantou na turma e virou para mim e falou assim: pastor, eu queria te pedir perdão. Eu disse: meu irmão, pelo quê? E ele relatou na turma por que ele estava me pedindo perdão. Por quê? Segundo ele um tempo ele foi da igreja que eu era solteiro, e ele estava lá na igreja, segundo ele estava passando por um problemão, e me via lá como uma das pessoas de linha de frente, e disse que eu nunca cheguei nele para dar uma palavra para ele. Eu nem lembro desse homem.
lá na igreja. E segundo ele mudou de lá e ele disse que todo lugar que ele ficava sabendo que eu ia pregar, ele não ia. Se eu fosse pregar na igreja onde ele era, ele não ia no culto. Não é essa pessoa que eu narrei o exemplo anterior, para você ver o tanto de amigo que eu tenho, admiradores. Só que Deus colocou ele numa encruzilhada, dizendo para ele: eu quero ver você não ir na aula agora. Seu professor é exatamente ele. Eu disse: meu irmão, você tem o meu perdão vezes 1 milhão. Quem estava perdendo era você, porque eu nem me lembrava disso. Eu nem me lembrava, nem me lembro de você na igreja. Então tem muita gente que tem que parar com isso, irmão. Você está travando a sua vida. Tem gente que está voando aí, tem gente que está indo embora e você está, olha lá o aparecido, e Deus está levando ele, e você está lá atrás, olha lá o aparecido. Meu irmão, se levante e diga: Deus também me use, que eu quero ser usado. Tudo vai mal, casamento está mal, vida financeira está mal, ministerial nem se fala. Sabe por quê? Porque você tem que parar de ser invejoso. Se Deus está usando alguém, diga: glória a Deus, me usa também, Deus. E eu vou te apontar um caminho para ser usado por Deus. Quem quer, diga: fala aí, pastor. Ora mais, jejua mais, leia a Bíblia, viva com Deus. Porque quando o seu coração estiver cheio de Deus, não vai ter lugar para inveja, não vai ter lugar para ciúminho. Não vai ter. Não vai ter, meu irmão. O outro está pregando mais do que eu, meu irmão. Eu não sei quantos pregadores que eu já tentei ser igual a eles. Eu disse: não, o pregador que Deus me chamou para ser foi o Alisson Chaves. Eu não fui chamado para ser o pregador que agrada a plateia, não, fui chamado para ser profeta, e acabou. Então, meu irmão, primeira coisa, sempre que Deus lhe der uma coisa especial, alguém queria estar no lugar onde Deus vai te colocar, sabia disso? Segundo, não compartilhe os seus sonhos com quem não está disposto a fazer parte dele. Tem gente que está perto de você, o que alimenta ele é a sua dor. Então, um conselho que eu te dou: freie a sua língua. Finja que nada está acontecendo, que isso não vai evitar Deus de fazer alguma coisa na sua vida. Compartilhe os seus sonhos somente com quem está disposto a fazer parte dele. José era novo. Ele compartilhou o sonho dele. O sonho dele não nasceu na terra, irmão. O sonho dele é algo excepcional. Então você tem que aprender isso. Não vá à torta e à direita aí, porque isso é um sinal de maturidade. É o quê? Deus vai fazer. Deixe Deus mostrar para todo mundo o que Ele vai fazer. Porque quem não está disposto a participar dos seus sonhos, não faça ele de participar da notícia daquilo. Tem gente aqui ainda? Terceiro, mas no caminho da derrota pode estar a viagem para o sucesso. E eu pego aqui esse gancho dessa última fala, dessa última frase, e eu peguei essa última frase, e a frase que eu vou falar na frente do pastor Josué Brandão. Por quê? Porque José teve que aprender a conviver com o tempo, com algo muito importante, que é somente esse ponto que eu vou tratar hoje, que eu introduzi, fiz uma introdução longa, que José ele teve de aprender a conviver com o tempo de Deus. Sabe o que é o tempo de Deus? Aí quando eu coloquei esse primeiro título, eu lembrei da frase do pastor Josué Brandão também,
que ele diz assim, que nenhuma dor durará mais do que o necessário. Alguém fala assim, misericórdia. Porque o tempo de Deus é a gente aprender, é a escola de Deus para nos colocar aonde Ele está nos preparando. Veja que José teve de tanto de aprender com o tempo de Deus, que ele era um jovem lá de 17 anos de idade, Deus mostrou ele um sonho. Deus mostrou ele um sonho que acho que ficou, não precisou nem de intérprete, acho que todo mundo interpretou aquilo claramente, porque todos os seus irmãos e o seu próprio pai interpretou que era o seu pai e os seus irmãos se curvando diante dele. Ficou claro, ficou assim, explícito isso. Mas o tempo que Deus prepara é o preparo da vida de José para colocá-lo naquela condição. E até esse sonho se realizar, até isso acontecer, porque isso acontece, porque quando José, dá um pulão, estava lá na frente como Zefanete Paneia, daqui a pouco chegam 10 moços, que eram os seus irmãos que o venderam, exceto Benjamim, que era o mais novo, não participou de tudo que aconteceu. Esses homens chegam e se curvam diante de José. Mas até isso acontecer, o caminho foi longo, gente. O caminho foi longo, o caminho foi tão longo que, primeiro, sabe o que preparou José para isso? Primeiro, ser vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele teve de vencer a inveja. Segundo, quando parecia que tudo estava dando certo na casa de Potifar, a mulher de Potifar acusa José de assediá-la. E José é preso na cadeia. José não fica 2 anos, José fica no mínimo 5 anos na cadeia. E para José chegar até o ápice, Deus teve de incomodar Faraó. Não te preocupe, meu irmão. A sua história pode ter começado com uma fossa, ou melhor, com uma cisterna, com um buraco, mas ela vai terminar com Deus incomodando Faraó, meu irmão. Não importa onde começou o sonho, porque o que deve ter de pessoa agora foi o seguinte: mas Deus mostrou que vai me usar. Olha o buraco que eu estou. Preocupa não, a vida de José começou no buraco também, mas a vida dele terminou com Deus tratando com Faraó. Mas até Deus tratar com Faraó, Deus vai preparar você primeiro. Mas como que o José convivia com o tempo de Deus? Convivia da seguinte forma. Por quê? Porque quando José, ele chega na casa de Potifar, José trabalha na casa de Potifar, José é caluniado pela esposa de Potifar, José é levado para a cadeia, José na cadeia, José é usado por Deus, por 4 vezes, no momento pior da vida de José, capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, versículo 4, versículo 23, versículo 24 do capítulo 39 de Gênesis, por 4 vezes, em circunstâncias diferentes da vida de José, a Bíblia usa uma expressão para dizer, e Deus estava com José, e Deus estava com José. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, está no buraco, não tem problema, sabe o que faz, o que muda tudo, é com quem está com você. Se Deus está com você, faz toda a diferença. A pior coisa é estar no palácio, mas Deus não está com você, porque Flávia pregou aqui domingo, Paulo estava lá naquele lugar, no cárcere inferior, mas Deus estava com Paulo e com Silas. Paulo sabia disso, não importa onde eu estou, o que importa é quem está comigo, a diferença é quem está comigo. Mas José teve de conviver com o tempo de Deus de uma forma tão terrível, tão dolorosa, porque no capítulo 40, no versículo 14, mostra que, o versículo, no 40 especificamente,
mostra que José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro mor. Interpreta um sonho daqueles homens na cadeia. Onde Deus usou José? Onde Deus usou José? Meu irmão, onde Deus não vai te usar, meu irmão? Lá ele interpreta. E é interessante que quando perguntam ele alguma coisa, eu não sei mais o que, ele diz, de Deus é a interpretação, de Deus é a interpretação. O cara guardou a fé. A fé dele estava em Deus ainda. É um sinal de maturidade do crente, é isso, irmão. A sua fé não vai te livrar de lutas, mas vai te dar vitória na luta. Interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Falou com o copeiro assim, interpretou o sonho e falou assim, daqui a 3 dias, é o aniversário de Faraó, não é? Daqui a 3 dias, você vai estar diante de Faraó, espremendo uvas para ele beber na taça. Yes! Aí o padeiro chega lá, também tive um sonho. Conta o sonho, daqui a 3 dias, Faraó vai pendurar a sua cabeça e você vai morrer, e as aves vão comer da sua carne. Era um torcendo para dar certo, o outro torcendo para dar errado. E aconteceu o sonho. Aconteceu certinho. Só que José, no versículo 14, virou para o copeiro e disse assim, lembra-te de mim, quando você estiver diante do rei. Lembra de mim lá. Funciona não, irmão. Tempo de Deus não tem apadrinhamento não. Não adianta quebrar atalho. Deus vai te usar aonde Ele quiser, mas Ele vai tratar com você até onde Ele tiver que tratar. Já ouviram aquela expressão? Aceita que dói? Uhul! Só que é o seguinte, só que o copeiro chega lá, passou 1 ano, passou 2 anos, só que Deus tinha deixado um gatilho, para armar aquilo tudo. Qual que era o gatilho de Deus? Faraó acorda assustado, dorme de novo, acorda assustado, chama todo mundo, todo sábio, vem cá, e que não sei mais o que, e sonhei, todo mundo olha um para a cara do outro, e no versículo de número 23 diz que o copeiro se lembrou de José. Opa! Não foi o copeiro que lembrou por conta própria, foi Deus que engatilhou o negócio e falou assim, fala lá, rei, grande é o meu pecado, há 2 anos atrás. Já lembrou de algum amigo que mandou você lembrar desse, só lembrou 2 anos depois? Ele falou, não quer saber de você mais não. 2 anos depois ele lembrou de José, no outro aniversário de Faraó. Tem um jovem, lá na prisão, que aconteceu comigo e com o padeiro assim, e de fato aconteceu o sonho, ele morreu e eu estou vivo. Chama esse rapaz aqui. Olha Deus aí, irmão. Todo mundo quer que Faraó chama, né? Mas ninguém quer passar onde José passou. Chamou, fez a barba do camarada, viu que chegou lá, nem barba tinha, agora já tinha até barba, faz a barba, bonitinho, e quando chega, irmão, que isso me chama a atenção, porque quando ele chega diante de Faraó, é você que interpreta sonho? Do meu Deus vem as interpretações. Irmão, eu acho isso tão lindo. Que tem crente que você acha que está sofrendo pior que um sovaco de aleijado. Tem crente que você acha, coitadinho, não vai passar nessa prova. Quando você chega para ele, e aí, irmão? O Senhor é a minha força, Ele é a minha força, Ele é a minha bandeira, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Está entendendo? É isso que você tem que viver, meu irmão. Você não tem que viver essa fé de me hoje, não, meu irmão. Rapidinho. Tudo rápido. É por isso que o vento bate, eu não aguento, e arruma sempre a desculpa. Não, quando você é preparado por Deus, meu irmão, você fica onde Deus te coloca. E quando chama José, conta a história todinha para ele.
José vira para ele e diz assim: rei, você teve um sonho só, Deus está lhe mostrando o que vai fazer no futuro, Deus tem pressa para fazer. E interpreta o sonho, não vou entrar em detalhes aqui, porque nós entraremos em detalhes em outras ocasiões. E quando o rei olha aquilo ali, Deus conecta com o coração dele, e ele vira no versículo 37, melhor, no versículo 38 do capítulo 31. Dá para colocar aqui para mim? Capítulo 41, versículo 38. Coloca o 37, 41, 37. Vamos ler juntos aqui. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros, o que José havia dito. Vai no versículo 38. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? A minha versão diz: aonde acharíamos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Sabe aonde achar esse cara? Na cadeia, na prisão. Mas tinha alguém lá que estava sendo moldado pelo Senhor. Eu digo aqui, meu irmão, a palavra profética. Eu sinto de Deus algo profético aqui hoje. Você acha que nunca vai acontecer algo na sua vida que Deus planejou? Meu irmão, Deus pode mudar a sua vida do dia para a noite, meu irmão. Deus pode realizar algo na sua vida, mas calma aí. Mas Deus pode colocar em algum lugar da noite para o dia. Mas você não chegou dali da noite para o dia, porque Deus vem tratando com você. Deus vem moldando você. Deus vem lapidando você. Nem nada, eu aprendi uma fala que o de repente dura muito tempo. Alguém vai olhar para você e dizer: nossa, de repente aquele fulano, de repente não. O de repente dele pode ser aquilo que ele viu, mas Deus vem trabalhando com você há muito tempo, Deus vem tratando com você há muito tempo, você tem convivido com o tempo de Deus há muito tempo, e eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje. Deus vai usar um faraó para te abençoar, Deus vai usar um faraó para te abençoar, Deus vai usar um faraó para te abençoar, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E a vida de José, eu encerro essa primeira parte aqui, porque tem outras coisas a serem aprendidas, porque primeiro ele teve de aprender a conviver com o tempo de Deus. Repita comigo: José teve um sonho. José teve um sonho. Agora eu vou dizer 1, 2, 3, você vai dizer o seu nome. Teve um sonho. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Às vezes você teve um sonho, aquele sonho começou todo o problema da sua vida. Não começou o problema, foi o start da ação de Deus no seu caráter. Você acha que aquilo foi a sua ruína? Não! Foi o início de Deus na sua história. Foi o início de Deus em tirar algumas coisas que não prestam de você. Sabe o que é cadinho? Cadinho. Lembro disso que eu aprendi isso quando eu fiz tecnologia dos materiais na escola da Fiat, estudando siderúrgica. É o lugar mais quente do alto forno. Mas é o lugar que separa a impureza do material, ou do aço, ou do ouro. É o lugar mais quente, que é naquele lugar mais quente em que a sujeira tem que sair do produto. É naquele lugar mais quente em que a sujeira não vai ficar agarrada no ouro, não vai ficar agarrada no metal ou no ferro. O cadinho da vida, aquele momento que você fala assim: Senhor, não vou aguentar mais. É ali que Deus está arrancando o que não presta. É ali que Deus está separando muitas tendências que não agradam. É ali que Deus está separando você de muita pessoa que não está dentro do propósito dEle. É ali que Deus está doendo, tá? É porque tem muita coisa na nossa natureza que é terrível e Deus está arrancando. Mas tem uma coisa, não preocupa não, que depois do cadinho é o lugar que Deus vai te usar. É o momento que Deus vai te abençoar, é o momento que Deus vai te colocar aonde você disse: teve José um sonho.
Deus não vai te colocar em qualquer lugar sem maturidade. Repita comigo, diga: antes de Deus fazer algo por mim, Ele fará algo em mim primeiro. Aleluia. Fique em pé no seu lugar.